Os Estados Unidos estão avaliando, inclusive, novas sanções contra a própria Venezuela. De acordo com as autoridades, só para vocês entenderem, o governo venezuelano, ele desrespeitou a promessa de eleições limpas justamente ao tornar 2 opositores inelegíveis. Na última sexta-feira, a Suprema Corte da Venezuela confirmou a inelegibilidade de Maria Corina e Henrique Capriles. Essa medida foi adotada um dia depois do parlamento ter feito acusações de uma verdadeira conspiração para matar o presidente Nicolás Maduro. Pouco depois, o próprio Maduro deu uma declaração de que os acordos eleitorais estavam mortalmente feridos. Mano Ferreira, eu quero um pouco da tua análise em relação ao que acontece na Venezuela, por favor. Primeiro, surpreende 0 pessoas, né? Porque o que está acontecendo na Venezuela é a perpetuação de um projeto ditatorial que começou lá atrás com Hugo Chávez, foi assumido por Nicolás Maduro e, para a vergonha de todo cidadão brasileiro, foi fortalecido com o apoio do governo federal. Vale lembrar que ano passado nós recebemos aqui com honras de chefe de Estado o ditador Nicolás Maduro, com direito a vermos o presidente da República, que foi eleito dizendo que havia articulado uma frente ampla pela democracia, olhando para o Maduro, companheiro, e dizendo que tudo que ele precisava era ajustar a narrativa política, que a narrativa estava contra ele, mas que ele estava ali dando uma aula pública e um apoio deliberado para todo mundo assistir para tudo que vem acontecendo na Venezuela. Ou seja, é realmente uma situação que envergonha os brasileiros, porque o Brasil deveria, pela nossa Constituição, se portar como um líder regional que atua na sua política internacional com base na defesa da democracia e dos direitos humanos, e quando a gente vê na prática o que acontece é o oposto. O que a gente está vendo é mais um capítulo da perpetuação da ditadura na Venezuela. Por que você está discordando, Pepe? Assim, o Mano até acerta, de certa forma, no diagnóstico, né? Mas na proposição ele erra profundamente, né? Não tem outra forma de você resolver o problema da Venezuela que não seja atuar como player importante que o Brasil é, de modo a mudar a estrutura. Sendo que é tudo narrativa. É assim. Não. Inclusive, te falo uma coisa. Inclusive, tem uma entrevista da Maria Corina que ela deu, e ela foi exatamente isso. Ela falou assim, gente, só vai resolver o problema da Venezuela com eleições limpas, eleições transparentes, se o Brasil entrar como um player importante e resolver e ajudar essa elaboração aqui dentro, não é? Então, assim, você não resolve o problema da Venezuela, como quer muita gente da direita, virando as costas para o Maduro e virando as costas para os venezuelanos. Não, pelo contrário. Eu ouvi sim. Você criticou a aproximação que o Brasil teve. Você criticou a aproximação que o Brasil teve com a Venezuela. O conteúdo da aproximação. Tem que fazer. E a forma da aproximação. Eu disse que o Brasil precisa, na sua política externa, inclusive para cumprir os preceitos da nossa Constituição, atuar segundo os princípios da democracia e dos direitos humanos. E tem que fazer isso também na relação com a Venezuela. A esquerda trata o líder, trata Maduro como um líder democrático. Desculpa, Pepe. A esquerda trata Maduro como um líder democrático, coisa que a gente vê que não é. Ele quer uma eleição por WO. Do jeito que está indo, ele vai ter uma eleição por WO, Pepe. Ele não é um líder democrático, ele é um ditador. Fala, Pepe. Agora, eu não consigo terminar meu raciocínio, porque o Mano me interrompe, o Wilson me interrompe, o Mano falou, eu não falei nada. Deixa eu acabar o raciocínio. É a falta do argumento. Tanto é... Desculpa, Diogo, me respeita, tá? Eu te respeito o que você fala, você fala os absurdos maiores aqui e eu te respeito. Calma. Então fala que tá faltando argumento pra mim, falta argumento pra você, Pepe. vindo com esse argumento ad hominem contra mim, entendeu? Calma, Pepe, você então tá muito nervoso eu tô falando, você ouve agora um pouquinho, depois você fala se quiser me contra-argumentar. Sou eu que costumo interromper você, não. Vamos lá. O Brasil, se quiser ajudar a Venezuela, vai ajudar a Venezuela não fechando para a Venezuela, como o governo Bolsonaro fez, como parte da direita quis fazer. Ele vai ajudar a Venezuela lutando para a Venezuela ter eleições limpas, exercendo o seu papel de ator regional, de uma pessoa com papel preponderante regional, para ajudar a Venezuela em todo o processo. Inclusive a Maria Corina falou exatamente isso, não é? Para você tirar o Maduro, não tem só que pensar na questão das eleições, não. Tem que pensar também no pós-eleição. Se o Maduro perder as eleições, ele pode ser preso? Ele pode ser
Tu pode dar para ele o direito de se exilar na Rússia, por exemplo? Ou seja, tem muitas questões geopolíticas importantes que só vai ser resolvido se o Brasil atuar para resolver. Inclusive, o Brasil fez isso com os Estados Unidos. Quando o Brasil convenceu os Estados Unidos, na verdade não convenceu, mas trabalhou com os Estados Unidos levantar as sanções contra a Venezuela. Tudo bem que tinha uma questão geopolítica por trás, a questão do petróleo, e os Estados Unidos aceitou tirar as sanções se a Venezuela tivesse eleições limpas. Isso só foi feito porque o Maduro ouviu o Brasil. Então, o Brasil teve um poder preponderante nessa situação. Então, o que vocês querem, batendo no peito que o Brasil tem que virar as costas para a Venezuela, é um absurdo o Brasil receber o Maduro no Brasil, isso só faz o problema ficar cada vez maior, não resolve a situação. Veja, eu não disse em momento nenhum que o Brasil tem que virar as costas para a Venezuela. Eu sou um cara que não defende a política do governo Bolsonaro. Acho até engraçado você tentar me atribuir esse posicionamento. E o que eu estou dizendo é o seguinte: o Brasil, como líder regional, logo o que eu estou dizendo, o Brasil tem que atuar como líder regional. Um líder regional não lava as mãos e faz de conta que não tem nada a ver com o que está acontecendo no seu vizinho. É preciso atuar. A questão é qual é o conteúdo dessa atuação. O que eu critiquei foi, primeiro, as honras de chefe de Estado. Isso é segundo, o conteúdo do discurso do presidente Lula. O Lula errou a falar que é questão de narrativa. Concordo contigo, errou. Mas isso não é uma questão menor. Isso é exatamente aquilo que de fato importa. O Brasil, para atuar em favor do restabelecimento da democracia na Venezuela, precisa ser uma voz contundente em favor dos direitos humanos e da democracia, do direito da oposição venezuelana a existir, que é algo que o Maduro não reconhece. O Maduro fica o tempo todo tentando criminalizar qualquer coisa na oposição. Isso só é feito... E para isso, o presidente Lula não pode, de forma alguma, usar o prestígio internacional que ele tem para receber o Maduro e ao lado dele dizer para o mundo todo: companheiro Maduro, o seu problema é de narrativa. Isso é o oposto da missão institucional do Brasil. PP, você falou bastante, hein? Você não acha? Não, mas tudo bem. Posso passar a palavra para outros? A palavra nunca termina comigo, né? Mano falou 3, 4 vezes na volta e falei uma só. Não, vamos fazer o seguinte: no próximo assunto, quem termina é você. Você fecha comigo nessa? Então tá bom. Quem tinha me pedido, por favor, Diogo? Vocês estão muito bravos hoje, hein? Nossa Senhora. Eu não fico bravo com essas coisas, não. Primeiro, divergência de opinião, PP, para mim, jamais será visto com desrespeito. E agora, é muito mais interromper as pessoas. Aí sim, e principalmente, interromper as pessoas para dizer o que elas pensam, enquanto elas estão tentando dizer o que elas pensam. Isso que eu acho que é o desrespeito. Mas voltando à Venezuela, que é o assunto que interessa, quando a gente vê que a Assembleia, que é claramente pró-Maduro, diz numa terça-feira que a Maria Corina estava tentando matar o presidente, e no dia seguinte ela já é presa, está mais do que na cara que não houve minimamente o devido processo legal, se é que abriram algum processo. Está mais do que na cara que está faltando completamente o mínimo de possibilidade de chegar numa democracia. E eu concordo plenamente com o Mano, o Brasil tem que se posicionar de outra maneira. Ele pode se posicionar, procurar até intervir em algumas coisas da Venezuela, mas buscando sempre a democracia a partir do princípio. Não é se preocupar com o fim do Maduro, se ele vai ter proteção ou não. Não é defender o Maduro de forma alguma. É fazer com que as regras valham. E se ao fazer as regras valerem, o Maduro tiver que ser preso, e eu aposto que sim, é isso que o Brasil tem que buscar. Fala, Kawaguchi, você concorda com o PP ou não? Eu acho que a Venezuela, ela teve a oportunidade de negociar o fim dessas sanções. Inclusive, o Brasil tentou ser o intermediador, e aí concordo com o PP que é positivo isso. Só que a Venezuela depois acabou não cumprindo, falou que ia fazer as eleições limpas, aí já tirou a candidata de oposição, a Maria Corina, e aí fica difícil. Como que, se você tem um trabalho grande da diplomacia venezuelana, brasileira, para tentar
tentar tirar as sanções americanas da Venezuela, e aí depois, quando a Venezuela tem a oportunidade de mostrar que vai ter uma eleição sem perseguir opositores, ele começa a perseguir de novo, fica difícil. Provavelmente, sendo pragmático, essas sanções vão acabar voltando. Se acredita uma vez na história, mas cair duas vezes na mesma história é difícil, né? Fala, Cássio. E há um ponto, a gente está discutindo os problemas eleitorais internos da Venezuela, a gente esquece que a coisa de 30, 40 dias atrás, o Maduro criou problemas externos nesse mesmo sentido, para que ele se mantivesse enquanto líder venezuelano à força. Então ele ameaçou invadir a Guiana, ameaçou fazer essa invasão através do território brasileiro. Então há uma série de irregularidades, há uma série de ilegalidades que ele vem cometendo ao longo do tempo para que ele se mantenha mais uma vez à frente da Venezuela. E isso é grave, obviamente. O Kawaguchi citou, os Estados Unidos também, há coisa de 40, 50 dias, derrubaram parte das sanções, mas ao que parece essas sanções serão retomadas e serão retomadas com ainda mais intensidade. E, diante de todo o contexto, não há discurso de vitimismo do Maduro que justifique isso. Ele está fazendo por onde?